Ok, neste vídeo vamos ver como é que podemos ver-nos livres destes zeros que nos aparecem quando usamos a função array fórmula para o cálculo da média. Estes zeros aparecem quando as células do primeiro teste e do segundo teste estão vazias. Então vamos ver aqui ao lado como é que nós poderíamos como é que nós podemos arranjar um processo para resolver esta situação. Um dos processos poderia ser, por exemplo, usando uma função lógica e verificar se a célula do primeiro teste e a célula do segundo teste estão vazias. Caso isso acontecesse, o que eu escreveria na coluna da média seria também uma célula vazia. Então podemos fazer isso usando uma função lógica. Por exemplo, se eu escrever aqui igual, portanto, a função lógica será a função i, portanto, se e a primeira condição será se a célula E3 for igual a vazio e a célula D3 for igual a vazio também, então o que eu terei é o valor lógico falso. Não é? Portanto, o que eu iria testar era esta condição. Por exemplo, se as duas células estiverem vazias, portanto, eu terei o valor lógico verdadeiro. Se eu vou-nos prolongar isto para baixo, portanto, cá está, vou colocar aqui estas duas células vazias e temos então um valor lógico verdadeiro. Ok. Isto funciona, portanto, o que eu teria que verificar era verificar esta condição e arranjar aqui uma função se do tipo, portanto, se esta condição for verdadeira, por exemplo, neste caso, então, eu escreverei a célula vazia, caso contrário, eu vou escrever a média que está na célula, na coluna E. E cá está, portanto, agora só tenho que expandir, não é? Portanto, e se repararem, sempre que as duas células do primeiro e do segundo teste estão vazias, a célula da média também estará vazia. E aqui embaixo exatamente a mesma coisa, portanto, eu, através deste processo, consegui ver-me livre destes zeros que me aparecem quando as células estão vazias. Vamos agora ver se isto funciona com o array fórmula, não é? Portanto, eu vou eliminar as células, as fórmulas aqui embaixo e vou agora fazer o seguinte. Portanto, aqui eu vou colocar C3 a C, D3 a D e E3 a E vou dizer que isto é uma array fórmula. E faço Enter. E cá está. Portanto, neste caso, como estão a verificar, os zeros continuam a aparecer. Isto significa que a função lógica I não funciona com a função array fórmula. Então eu terei que arranjar outro processo para ultrapassar esta situação. O processo passará por arranjar uma condição sem usar a função lógica I. Então, neste caso, eu poderia escrever o seguinte, igual, eu vou só pôr o parênteses por uma questão de leitura, portanto, se este valor que está nesta célula, correspondente ao primeiro teste, for igual a vazio, então daqui resulta um valor lógico falso ou verdadeiro. Portanto, neste caso, eu estou a verificar se C3 é igual a vazio. Se for igual a vazio, dá um valor lógico verdadeiro, se não for, dá-me falso. Mas neste caso, eu obterei o valor lógico falso. Não é? E posso agora estender isto para o resto das células. E verifiquem sempre que a célula correspondente ao primeiro teste estiver vazia, aparecer-me-á o valor lógico verdadeiro e aqui embaixo exatamente a mesma coisa. Portanto, agora vou copiar aqui para o lado e neste caso eu estou a testar o valor lógico da célula do segundo teste. Neste caso, aqui eu terei D3 igual a 0, se for igual a vazio, portanto, se for vazio, obterei o valor falso, se não for, obterei o valor lógico verdadeiro. Muito bem, então tenho aqui duas condições, uma para cada célula. Eu agora, se fizer a multiplicação destes resultados, eu obterei, como estou a fazer uma multiplicação sobre o valor lógico, portanto, o falso também podemos encarar o valor lógico falso como o valor 0 e o valor lógico verdadeiro como valor 1. Portanto, se eu fizer a multiplicação, eu obterei valores booleanos ou valores lógicos 0 ou 1. Portanto, se eu fizer igual a este valor vezes este, eu obterei neste caso 0. E sempre que
forem ambas as células verdadeiras, eu obterei o valor lógico 1. E se vocês repararem, aqui para baixo, exatamente a mesma coisa. Então eu cheguei a uma condição, que foi esta que aqui está, portanto, multiplicar estas duas condições. Se a multiplicação for 0, então será falso. Se a multiplicação tiver o valor 1, eu obterei o valor verdadeiro. Então eu posso agora copiar, portanto, posso agora copiar o valor que está em F3 para esta célula, portanto, eu substituir aqui o F3 pela condição que eu tenho e o F4 eu vou copiar daqui para aqui, portanto, eu neste caso terei D3. Muito bem. Eu vou eliminar, vou deixar só a primeira célula, portanto, eu aqui já tenho a condição que eu pretendo, não é? Portanto, se eu expandir para as células de baixo, eu verifico que cá está o valor 1 aparece, eu obtenho o valor 1 sempre que as duas células estão em branco. Vamos ver se isto funciona com um array forma, portanto eu vou passar aqui a colocar C3 a C, D3 a D e vou colocar a função array forma e cá está. Acho que me enganei aqui em qualquer lado, aqui não é C3, mas sim D3. E cá está, portanto, eu tenho, esta condição funciona com o array forma. Portanto, como reparam, eu tenho o valor 1, portanto, o valor lógico 1 ou verdadeiro, sempre que as duas células estão vazias. Então, o que eu agora vou ter que fazer é aqui, na minha função média, portanto, na minha função que está debaixo deste array fórmula, eu vou ter que colocar uma condição que verifique se as células da coluna C ou da coluna D são vazias em algum momento. Então, o que é que eu vou ter que fazer? Vou copiar esta condição, está aqui, Ctrl C, e agora aqui na média eu vou colocar a função se, que me vai testar esta condição. Eu não preciso aqui de tantos parênteses, portanto vou eliminar. Vou deixar estar para já. Portanto, se esta condição for verdadeira, então eu escreverei uma célula vazia. Caso não seja, eu terei o cálculo da média. Portanto, eu vou acrescentar mais um parênteses. E cá está. Portanto, já não vou precisar desta parte aqui. Vou eliminar tudo isto. E se repararam, eu livrei-me dos zeros. Portanto, sempre que as duas células do primeiro teste e do segundo teste estão vazias, o valor da média é também uma célula vazia. Portanto, eu aqui vou colocar valores e reparem, o valor é preenchido. Se eu aqui acrescentar outro nome, por exemplo, aqui será Pedro Silva, vou copiar este nome para baixo e vou aqui colocar Pedro Silva, alterar aqui qualquer coisa. Aqui vou colocar, por exemplo, 13 e cá está. Portanto, o valor da média é automaticamente calculado sempre que eu acrescento novos valores ou novas linhas. E não tenho aqueles zeros que apareciam anteriormente.